Boa noite a todos. Iremos falar sobre a questão do incidente de falsidade e da insanidade mental do acusado, que são do artigo 145 ao artigo 154 do CPP. Primeiramente, iremos falar sobre a questão do incidente de falsidade, que está previsto no artigo 145 do CPP. Mas para compreendermos melhor o artigo 145, precisamos fazer a distinção entre falsidade material e falsidade ideológica. A falsidade material se dá pela formação de um documento falso ou pela adulteração mediante acréscimo ou supressão do seu conteúdo de documento já existente. Já a falsidade ideológica, a forma é correta, enquanto o conteúdo é mentiroso. Um exemplo seria que, supondo que determinada pessoa firma uma declaração em cartório, afirmando que o acusado estava em um determinado local no exato momento da prática delituosa, cometida em lugar diverso. Essa informação não condiz com a verdade, a qual seria a falsidade ideológica. Já a falsidade material é eu ir com um papel timbrado do Poder Judiciário e lavrar uma certidão mediante falsificação da assinatura de um oficial de justiça. O artigo 145, ele aduz que, arguida por escrito a falsidade de documento constatante dos autos, o juiz observará o seguinte: o que quer dizer o artigo 145? Que, arguida a falsidade de determinado documento, deve o magistrado verificar se realmente há indícios de que o documento é ideológico ou materialmente falso. Em seguida, ouvirá a parte contrária no prazo de 48 horas contado da intimação para se manifestar, que é o parágrafo 1º do artigo 145, que é mandar autuar em apartado a impugnação e, em seguida, ouvirá a parte contrária, que no prazo de 48 horas oferecerá resposta. Na sequência, abre-se o prazo de 3 dias, sucessivo para cada parte apresentar as provas que possui ou requerer a produção as que não tem, que é o parágrafo 2º, que assinará o prazo de 3 dias, sucessivamente, a cada uma das partes para a prova de suas alegações. Contudo, doutrinadores como Nutt afirma que é impossível de se fazer, no prazo de 3 dias, a prova de suas alegações. Ele entende que a melhor interpretação é que haverá o prazo de 3 dias para oferecimento do material, que já possui, o interessado, ou o requerimento da produção de outras provas ainda não formadas. Contudo, o parágrafo 3º fala que, em relação aos autos, serão conclusos ao juiz, que poderá ordenar as diligências que entender necessárias. Bom, conforme visto então nessa primeira parte, quando é apresentado um documento no processo, pode ser arguida a sua falsidade. Essa falsidade pode ser material ou ideológica. Eu vou dar continuidade partindo do artigo 145, parágrafo 4º. Esse parágrafo nos mostra que não tem por pretensão julgar o falso. O que ele quer dizer? Sendo constatada uma falsidade de um documento no processo, o Ministério Público é quem vai iniciar a ação do crime de falsidade. E aí o processo principal vai seguir sem aquele documento falso. Então aqui a gente não quer julgar se é falso ou verdadeiro. Vamos julgar se é falso ou verdadeiro para poder o processo continuar sem o documento ou com o documento. Aí o artigo 146 mostra que uma simples procuração não é válida nesses casos. Precisa ter procuração específica. Até porque, por exemplo, em caso de não ser reconhecida a falsidade, quem responde por um eventual processo de calúnia, por ter arguido uma falsidade inexistente, vai ser o próprio cliente. Então, nesse caso, o procurador não vai, vamos dizer assim, se prejudicar, porque ele tinha procuração específica. O artigo 147 fala sobre o juiz agir de ofício, que quer dizer que nada impede que o juiz por si só instaure esse incidente de falsidade, sem a provocação das partes, tendo em vista que o juiz ele tem poder inquisitivo, né? Então ele pode agir de ofício. O artigo 148 fala: qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil. Ou seja, independente da decisão final, se o documento é falso ou verdadeiro, essa decisão não faz coisa julgada para prejudicar um futuro processo penal ou um futuro processo civil. Aqui a coisa julgada limita seus efeitos apenas ao próprio incidente, não se estende, tá?
Então, sobre incidente de falsidade era isso. A gente vai agora partir para a insanidade mental do acusado. Nesse trabalho, eu vou tratar do artigo 149 e 150 do Código de Processo Penal. O artigo 149 e seus parágrafos vão tratar diretamente sobre o incidente de insanidade mental. Então, vamos começar conceituando esse incidente. O que seria esse incidente, não é mesmo? Esse incidente seria um procedimento instaurado para apurar a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado, levando-se em conta a sua capacidade de compreensão do ilícito. Nesse caso, então, quando que nós poderemos, quando será, por exemplo, ordenada ou requerida a instauração desse incidente? Quando houver uma dúvida latente sobre a integridade mental do acusado. Então, essa dúvida ela tem que ser realmente razoável. Essa dúvida tem que ser demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Então, não é qualquer coisa que vai ser suficiente para a instauração desse incidente. Tem que ser algo latente, algo razoável, como já dito anteriormente. Esse foi o primeiro tópico que o caput nos traz. O segundo tópico seria as pessoas dentro do processo que podem ordenar e requerer essa instauração, né? Quem pode ordenar? Somente o juiz. E o juiz pode ordenar de ofício, caso, por exemplo, ele já tenha essa dúvida dentro de si através gerada, na verdade, através de, por exemplo, provas testemunhais, documentais, ou também pode ser requerido através do Ministério Público, do próprio defensor, do curador, do ascendente, do descendente, do irmão ou do cônjuge do acusado. Passando agora para o parágrafo 1º, ele traz aqui para nós a figura do exame na fase do inquérito. Então, esse exame ele pode ser determinado pelo juiz ainda na fase investigatória, desde que haja representação da autoridade policial. Ou seja, a autoridade policial ela não pode pura e simplesmente determinar esse tipo de exame de ofício. Não. Tem que ser levado ao juiz, tem que ser determinado pelo juiz. Passando para o parágrafo 2º, nós temos aqui 3 tópicos para tratar também. Primeiro, a nomeação de um curador ao acusado. Nesse tópico nós temos 2 figuras. A nomeação do curador ao acusado na fase da instrução e durante a investigação policial. Durante a instrução, geralmente, o curador ele seria o próprio defensor. Durante a investigação policial, esse curador não é o advogado, ou seja, pode ser então o ascendente, o descendente, o irmão ou o cônjuge. O segundo tópico trazido pelo parágrafo 2º seria a suspensão do processo se já iniciada a ação penal. Cumpre ressaltar aqui que a suspensão do processo ela não implica a suspensão da prescrição. Então, por exemplo, caso o prazo prescricional esteja em vias de acontecer, o exame deve ser feito com brevidade, não é? Agora, o terceiro tópico trazido pelo parágrafo 2º seriam as diligências que podem ser prejudicadas por essa suspensão. Então, o juiz ele não vai deixar, por exemplo, de ouvir uma testemunha chave para o processo e ela está saindo do país por conta dessa suspensão. Não, o juiz ele vai ouvir essa testemunha. Então, essas diligências urgentes elas ainda podem ocorrer mesmo durante a suspensão. Só uma coisa que o juiz tem que se atentar, obviamente, a intimar as partes para a realização desse ato, né? Tratando agora do parágrafo 150, do artigo 150, perdão, no caput, ele vai trazer 2 tópicos para nós trabalharmos aqui. Primeira, que seria a realização desse exame caso o réu esteja preso. Então, sobre esse tema,
o réu ele vai ser internado em um manicômio judiciário. Esse manicômio judiciário ele tem as mesmas características, por exemplo, de uma penitenciária, e ele vai ser isso, esse manicômio judiciário ele é equivalente ao regime fechado das penas privativas de liberdade, ou seja, o réu está o internado, nesse caso, ele vai estar constantemente vigiado, sempre acompanhado, né? E o NUT ele diz assim sobre esse tema: o manicômio judiciário é o melhor local para se colocar o sujeito preso, pois há condições para, desde logo, iniciar seu tratamento, além de ter condições para a realização do exame. Aliás, é no próprio hospital de custódia e tratamento que deve permanecer o preso ainda durante a instrução. O segundo tópico, trazido pelo caput de 150, é a realização do exame para caso o réu estiver solto. Então, nesse caso, o exame deve ser realizado no local indicado pelos peritos, podendo ser qualquer lugar adequado, inclusive o próprio hospital de custódia e tratamento. Entretanto, o réu, nesse caso o exame seja realizado no próprio hospital de custódia e tratamento, ele não permanece preso, né? Após a realização do exame, ele é liberado. O parágrafo 1º, ele vai trazer um prazo para nós para a conclusão desse exame. Só que esse prazo ele não é fatal. Por quê? Porque muitas vezes os peritos precisam de um prazo maior para a realização desse exame. Então, os peritos vão requerer ao juiz uma dilatação muitas vezes desse prazo, caso eles vejam que realmente tem necessidade. Só uma coisa que eu esqueci de falar é que geralmente indica-se que sejam 2 peritos para realizar esse exame. Geralmente são psiquiatras. Agora, tratando sobre a última parte da minha apresentação, que seria o parágrafo 2º, que seria a entrega dos autos ao perito. Então, caso seja necessário, como o processo está suspenso, e caso seja também processo físico, o juiz pode intimar aos peritos para fazer encargo do processo, para justamente estudar o processo, porque muitas vezes eles têm que analisar as alegações do réu, o conteúdo da declaração das testemunhas colhido, por exemplo, durante o inquérito. Agora, uma outra solução trazida é o fornecimento de uma chave de acesso caso os autos sejam digitais, que é o que mais vem acontecendo ultimamente, né? Os autos sendo digitais, o juiz pode fornecer uma chave de acesso para que justamente os peritos tenham acesso aos autos para estudarem a fundo tudo que foi produzido de prova até o momento, para realmente auxiliá-lo no estudo. Dando continuidade na insanidade mental do acusado, no artigo 151 do Código de Processo Penal, está previsto que, se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nos termos do artigo 22 do Código Penal, o processo prosseguirá com a presença do curador. Na verdade, não é mais o artigo 22 do Código Penal, pois ao longo do tempo houve alterações no mesmo e passou a ser o artigo 26. E nesse artigo 26 está previsto que o agente ele vai ser isento de pena quando possui doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardo, pois no tempo da ação ou da omissão, ele não tinha a capacidade de entender o caráter ilícito daquele fato. Conforme já foi dito, o perito ele possui o prazo de 45 dias para a realização dos exames, podendo o mesmo ser prorrogado pelo juiz. E se o perito ele concluir que o acusado ele era inimputável ou semi-imputável no momento da ação ou omissão, o processo manterá seu andamento, porém com a presença do curador. No artigo 152 está previsto que,
Se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o parágrafo 2º do artigo 149, que basicamente diz que o processo ele vai ser suspenso até que o acusado volte a ter sua sanidade mental, porém isso dentro do prazo prescricional. No parágrafo 1º, está previsto que o juiz poderá, neste caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado. Isso gera uma certa polêmica porque muitas das vezes essa pessoa, o acusado, ele não vai para um estabelecimento adequado quando ele possui a doença mental. Muitas das vezes ele vai para um sistema carcerário comum, junto com outros presos. Ou seja, ele não possui tratamento adequado para que melhore, né, a situação da doença. E ele pode, inclusive, sofrer até discriminação, agressões de outros detentos na cela. No parágrafo 2º, está previsto que o processo retomará o seu curso desde que se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de requerir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. Na verdade, esse parágrafo ele veio mais a fim mesmo de proteger o princípio da ampla defesa, pois, na verdade, o acusado ele tem o direito de poder rebater aquilo que as testemunhas estão, né, falando, depondo. Porém, quando ele não está na frente das testemunhas, pode ocorrer diversos vícios no processo. E, nesse caso, somente poderá ser feito na presença de um procurador quando realmente surgirem provas urgentes. E, após o restabelecimento do acusado no processo, ele pode ser condenado ou absolvido da ação. Dando continuidade ao tema incidente da insanidade mental do acusado, venho falar para vocês referente ao artigo 153 e 154 do Código de Processo Penal. O artigo 153 diz o seguinte: o incidente da insanidade mental processar-se-á em auto apartado, que só depois da apresentação do laudo será apenso ao processo principal. O que seria, então, o procedimento dos autos do incidente, apartados aos autos principais da ação penal. A ele serão carreadas cópias de tudo quanto for relevante para o estudo do perito, como documentos, depoimentos colhidos na fase policial, denúncia, mídias e outras provas que eventualmente já tenham sido produzidas e tenham relações com fatos imputados ao réu e com a pessoa dele. O requerimento pela instauração do incidente, se houver, e a respectiva decisão. Assim, tramitará nesses autos apenas a realização da perícia. Caberá ao juiz indicar o órgão a cujo encargo ficará o exame ou nomear o perito assim, designar a data e o local para tanto, decidir e providenciar o quanto necessário para eventuais quesitos e assistente técnicos e avaliar eventual solicitação de prorrogação do prazo máximo e aguardar assim o término do exame. Com isso, o perito ele vai entregar o laudo ao judiciário e, após o juiz determinar a intimação das partes para que se manifestem a respeito das suas conclusões. Assim, as partes poderão requerer o esclarecimento ou a complementação parcial do laudo, ou simplesmente conseguirão as razões pelas quais entender ser o indivíduo totalmente imputável, semi-imputável ou até inimputável. Somente, após assim, é que o magistrado deverá estar configurado um desses 3 estados e adotará as medidas que elas sejam necessárias. O laudo ele deve ter basicamente que expor o método adotado pelo próprio perito, detalhando todos os passos da sua própria análise para chegar à conclusão, comentando os dados clínicos, eventuais exames de laboratório que o acusado pode ter feito ou irá fazer, informações que permitem o diagnóstico
como a gravidade da própria doença, sua origem, a possibilidade da evolução dela. Em específico, deverá responder de forma clara e individualizada a cada um dos quesitos que lhe forem formulados. Diante da instauração do incidente, assim, o juiz ordenará a suspensão da ação principal, salvo, assim, a realização dos atos processuais que possam ser prejudicados durante a suspensão. O prazo, assim, para prescrição correrá normalmente e, se o incidente for instaurado durante o inquérito, este não terá seu curso interrompido. Bom, agora venho falar um pouco sobre o artigo 154 do CPP. Se a insanidade mental sobreviver no curso da execução da pena, observa-se o disposto no artigo 682, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. A doença mental constatada durante o cumprimento da pena também deverá ser diagnosticada e declarada de acordo com o procedimento previsto para o incidente da insanidade mental. O condenado ele estará já inserido no sistema penitenciário, e é de se admitir que a comunicação a respeito da dúvida sobre a integridade mental será feita por qualquer pessoa que tenha tido contato com ele. Seria via de regra aos familiares, outros servidores, agentes da execução e etc. Né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o artigo 682, que está mesmo disposto no artigo 154. O artigo 682 e seus dois parágrafos dispõe que o sentenciado com doença mental superveniente será internado em estabelecimento hospitalar adequado, onde será possível a sua custódia. Seu parágrafo 1º diz o seguinte: em caso de urgência, o diretor do estabelecimento penal poderá determinar a remoção do sentenciado, comunicando imediatamente a providência ao juiz. Em face de perícia médica, ratificará ou revogará a medida. Se a internação se prolongar até o término do prazo restante da pena e não houver sido imposta a medida de segurança detentiva, o indivíduo terá o destino aconselhado pela sua enfermidade, feita a devida comunicação ao juiz de incapaz. Assim, depois do trânsito em julgado da sentença absolutória, poderá ser imposta a medida de segurança, enquanto não decorrido o tempo equivalente da sua duração mínima, havendo indícios de periculosidade. Para quem tiver um pouquinho mais de interesse, isso está disposto no artigo 753 do CPP. Nesse caso, o procedimento para o incidente da insanidade mental também será observado, como sugere o artigo 759 do CPP, também disposto elencado sobre o incidente. O juiz ouvirá o curador já nomeado ou que então nomear, podendo mandar submeter o condenado ao exame mental, internando-o desde logo em estabelecimento adequado. Sim, concluindo o incidente da insanidade mental, falo as palavras de Fernando Capês. O incidente da insanidade mental é instaurado quando há dúvidas acerca da integridade mental do autor de um crime. Pode ser instaurado em qualquer fase da persecução penal, seja durante a ação penal, seja durante o inquérito policial, ou seja, a qualquer momento, desde que venha a pesar sobre aquele que se investiga ou processa fundada dúvida acerca de sua integridade mental.